Eu gostaria de nessa noite falar sobre segunda chance. É uma raridade nós termos uma segunda chance na vida. Você imagina comigo assim, por exemplo, eu tenho um amigo. Você sabe, eu investi no cara. Eu gastei meu tempo com ele. Você sabe que o bem mais precioso que você tem na vida, irmãos, não é dinheiro. É tempo. Porque a única grandeza de valor que você não recupera de cabeça do pastor, tem uns que são meio rebeldes, depois não dá certo, não sabe por quê, né? Mas quando vão lá conversar com o pastor, eu oro, dou aquelas corretivas de gabinete de para eles. Saiba o que você está fazendo, para não perder tempo. Você já pensou você investir num relacionamento 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, aí descobrir que aquele cara não é para a sua vida? Você perdeu 3 anos da sua vida investindo tempo, dinheiro, porque, irmão, namorada, irmão, dá gasto. Você já pensou passar 3 anos investindo e chegar no final não dá nada? Você gastou emoções, porque você botou seu coração, sentimentos, né? E namorada é uma coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu te amo para cá, eu te amo para lá, faz coraçãozinho. Não sei se ainda é assim, né, irmão? Agora é tudo pelo WhatsApp, né? Coraçãozinho, 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 né? Antes a gente fazia na caneta, desenhava, tinha toda aquela, né? E assim por diante, não é? Aquele investimento. Então você investe, mas tempo é uma grandeza que você não recupera. E gastei tempo investindo naquele discípulo, energia, sabedoria, ensinou, compartilhou de coisas preciosas. Levei o camarada para dentro da minha casa, comeu na minha mesa, intimidades que não dou para todo mundo, porque por mais que você tenha pessoas que você conheça, amados, você não abre a sua intimidade para todo mundo. Você não abre a sua casa. Eu sempre digo, a sua casa é seu castelo, é sua fortaleza. Não abre o seu castelo, a sua fortaleza para todo mundo. Nem todo mundo é seu amigo. Credo, pastor, mas não é todo mundo crente? É, irmão, mas sempre tem um Judas. Mesmo que ele seja amigo. Por que você está falando isso, pastor? Porque daí você pensa assim comigo. Na hora que eu mais precisei daquele amigo, ele fez de conta que não me conhece. Na hora que eu mais precisei do meu amigo, ele disse que não andava comigo. Na hora que eu mais precisei do meu amigo, ele não estava presente. Interessante isso, né? Pedro foi esse camarada. É interessante que quando nós vamos ler a história de Jesus, Jesus tem um lapso temporal que não é descrito na Bíblia. A história de Jesus vai até os 12 anos, quando ele é aquele esqueceram de mim, né, o verdadeiro, né, e não é história de filme. Quando seus pais dão por conta, já faz 2 dias. Né? Pastor, isso é porque se viajava em família. Quem estava aqui no domingo passado, que eu falei sobre o vilarejo, né? Era basicamente isso. Era praticamente tudo família. Aí quando o pai e a mãe, Maria e José, deram conta, né? Não está com fulano? Não está. Não está com ciclano? Não está. Ficou em Jerusalém. Quando acharam ele, estava aonde? No templo. Conversando de igual para igual com os doutores, que se admiravam.
E a partir dali é um lapso temporal que a história bíblica não conta, e Jesus só volta quando ele tem 30 anos. E ele vai ser batizado por João, e a partir dali ele começa a fazer a seleção dos seus discípulos. É interessante que, se nós formos pegar um pouquinho da tradição judaica para poder entender esse contexto, nós diríamos, por favor, isso aqui não é doutrina, isso é uma abertura bíblica que pode ser lida dessa forma, não pode ser afirmada. Quem entendeu, diga amém. Porque senão vocês vão sair dizendo aqui que o pastor Samuel está afirmando que isso aconteceu na vida de Jesus. Eu não posso afirmar isso. Há várias teorias de muita gente, crente, descrente, sobre esse lapso temporal da vida de Jesus. Mas talvez a que mais possa ser aceita é que Jesus entrou numa escola rabínica em Jerusalém. Porque em várias passagens da Bíblia você vai encontrar ele sendo chamado de Rabi, ou Rabone. E na teoria, não estou aqui afirmando, para ser chamado de Rabi ou Rabone, alguém que passou pela escola de rabinos. E é interessante, venha comigo, que todo rabino na cultura judaica, quando ele se forma um doutor na lei, ele também se torna um professor. E geralmente se escolhe 12 meninos mais dotados para serem ensinados também na tradição que eu aprendi ou na qual eu me formei. Então eu escolho 12 novos discípulos superdotados, que vão também se transformar em rabis, rabones e assim por diante. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a introdução para você se localizar aqui no que nós vamos ministrar na sua vida. Interessante que Jesus, diferentemente, ele quebra o protocolo da tradição, e em vez de escolher 12 meninos ou 12 jovens adolescentes, ele escolhe o quê? 12 jovens homens. Interessante que todos os meninos, eles iam para escolas de rabinos, através da prova de introdução à lei, ou filiação à lei, ou filho da lei. Quando fazia aquela passagem etária, onde ele se tornava homem para a sociedade, ele fazia aquela prova do bar mitzvah, como hoje a gente ouve falar por aí, filho da lei. E os meninos que mais se sobressaíam eram separados pelo rabino da sinagoga e ia direcionado para a escola de rabinos. Olha, esse menino aqui sabe bastante da palavra, sabe bastante da Torá, sabe muito dos estudos da nossa tradição, então esse menino deve ser separado. Jesus pega moços totalmente despreparados. E é tão verdade, irmãos, que, por exemplo, no caso que nós lemos aqui em João capítulo 21, o nosso personagem se chamava Simão Bar-Jonas, assim como Bartimeu. Jonas é uma variante também do nome João. Bar, filho, Jonas, filho de Jonas ou filho de João. Então Simão foi um dos escolhidos por Jesus. Mas que raio é esse menino chamado Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de João? Ele era irmão de André, 2 jovens pescadores da cidade de Cafarnaum, sócios de Tiago e João. Simão e André tinham um barco, Tiago e João tinham outro barco, e dizem alguns que eles tinham até 5 ou 6 barcos. Foi no barco dele, de Simão Bar-Jonas, que Jesus fez o primeiro sermão. Aquele que ele subiu, porque a multidão o apertava na beira da praia, ele sobe no barco
ele pede para ele afastar o barco, e ele faz então o primeiro sermão. Olha que coisa interessante. Na tradição, eu quero que você entenda aqui para você ver o que Jesus faz na vida de quem Ele quer. Interessante que na tradição, quando o menino ele era um superdotado, super ensinado pelos seus pais na lei, e ele não era encaminhado para a escola de rabinos, ele era introduzido como filho da lei, mas ele voltava para a casa do seu pai, para aprender o ofício do seu pai. Então, Simão Bar-Jonas não era nenhum superdotado na lei. Por quê? Porque ele voltou para a casa do seu pai, para aprender qual ofício? Pescador. Ele aprendeu o ofício de pesca com seu pai. Agora vem Jesus, um outro jovem, recém-batizado, chega em Cafarnaum, chega para esses jovens que estão na beira da praia, que já tem um ofício, e ele faz a seguinte proposta. Você já pensou? Parece uma coisa de doido, irmãos. Com certeza eles já eram amigos, conhecidos. Jesus morava em Cafarnaum. Mas Jesus chega um certo dia e diz assim: vem e segue-me, e eu vou fazer de você pescador de homens. Prontamente esse moço larga o seu ofício de pescador, que aprendeu a vida inteira que ele tinha que ser pescador, e agora ele deixa de ser pescador para ser um discípulo. É como se ele voltasse na história quando ele tinha 12 para 13 anos, ele estava numa sinagoga, e alguém dissesse: você não vai ser pescador como seu pai, você vai ser estudante da lei. E Jesus vem e diz assim, como se dissesse assim: vem que eu vou mostrar para você um evangelho. Eu vou mostrar o evangelho do reino de Deus. Interessante isso. Pedro acompanha, e é interessante que nesse momento, o seu nome de Simão, ele chama ele de Simão, você vai chamar Cefas. Que Cefas é um nome naquele hebraico popular, que era falado no tempo de Jesus, que chamava aramaico. Cefas é o nome Pedro, que é do nome, Pedro é um nome interessante, que é do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Petros, que significa pedra, ou partícula de pedra, traduzido para o português ficou Pedro, mas Jesus chamava em aramaico de Cefas. Então você vai ser agora, não mais Simão, mas você vai ser Pedro. Porque tinha um outro Simão que acompanhava Jesus, que também era seu discípulo, chamado Simão o Zelote, que era um partidário do partido dos Zelotes. Interessante que Jesus chama para o seu rol de 12 discípulos, para serem instruídos, ensinados, pessoas das mais diversas áreas de Israel. Sabe por quê? Porque não importa quem você é, não importa de onde é que você vem, não importa o que você faz ou o que você fez, o importante é o que você vai ser a partir do encontro com Jesus. O que importa é a sua história a partir do encontro que você tem com Ele. E é interessante que ele passa pelo treinamento como os outros 12, só que Pedro, ele tem algumas coisas que o distinguem dos demais. É tão interessante que Pedro fazia parte de um dos grupos dos discípulos, e dá até a entender que Pedro era meio que líder desse grupo.
que andava sempre eles, Pedro, André, Tiago e João. Algumas vezes, na maioria das vezes, a gente sempre ouve a história, Pedro, Tiago e João. Pedro, pelas suas características, ele desenvolve uma liderança nata dentro dos discípulos. É tão importante isso, que um bom líder, ele acaba tendo que ter essas características. Por exemplo, Pedro era curioso. Às vezes a curiosidade nos mete em alguns problemas, mas também quem é curioso aprende mais. Você pode ver, irmãos, quem tira as melhores notas na classe, quem é? É aquele que sempre pergunta para o professor e os outros chamam ele de... É isso mesmo que você pensou. Mas ele aprende mais, porque ele pergunta mais. Quem questiona mais, quem tem mais curiosidade, aprende mais. Pedro tinha uma outra característica importante, que fez com que ele se desenvolvesse, ir um pouquinho além. Pedro, ele era emotivo. Ele deixava-se levar pelas suas emoções. E as suas emoções às vezes faziam com que ele experimentasse coisas que os demais discípulos não experimentaram e nunca mais experimentarão. Por exemplo, quando Jesus despediu eles em paz, no capítulo 6 do Evangelho de João, logo após uma multiplicação de pães, a multidão quis coroar Jesus rei. Jesus despede os seus discípulos para que atravessem o mar da Galileia para o outro lado. Jesus sobe para o monte para orar. E a Bíblia diz que quando eles estavam no meio do mar, se levantou uma tempestade e parecia que eles iam naufragar. Então Jesus sai ao seu encontro, caminha sobre as águas. Os discípulos pensam que é um fantasma que estava ali. Mas quando Jesus fala, Pedro reconhece, é o Senhor. E ele diz: Senhor, manda que eu vá ter contigo. E o Senhor diz: você tem fé, Pedro? Venha. E Pedro toma aquela palavra no seu coração e bota o pé para fora do barco. E a Bíblia diz que ele anda sobre as águas. Pedro é um dos poucos que experimentaram coisas sobrenaturais que nenhum outro humano jamais experimentou. Porque quando ele ouvia a voz do Senhor, ele cria que era o Senhor. Quando você crê que o Senhor está falando contigo, que o Senhor está direcionando a sua vida, não importa qual é o desafio que está à sua frente, eu quero te dizer uma coisa: você pode experimentar coisas que nenhum outro homem jamais experimentará. Pedro era emotivo, e é tão verdade que quando Jesus é preso no Getsêmani, ele é tomado de uma fúria, e ele puxa uma espada que ele carregava com ele, ele corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote Caifás. E Jesus diz para ele: Pedro, guarda a tua espada, porque quem mata pela espada é morto pela espada. Mas também é importante você ter as suas emoções, porque as suas emoções fazem que você se comunique com o seu Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que desenvolver um dos gomos do fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Porque é o domínio próprio que faz nós controlarmos as nossas emoções. Só que tem uma coisa interessante na história de Cefas, ou de Pedro, ou de Simão Pedro. Uma coisa interessante que parece que os evangelistas, quando eles falam em Simão, é quando Simão pisa na bola, se reportando à velha criatura. Aí quando Pedro dá uma ajeitada na vida dele, os evangelistas chamam ele de Pedro. E João, como era muito amigo íntimo,
E talvez João pensasse assim, eu estou aqui parafraseando na minha interpretação. Talvez João disse assim: Pedro, eu te conheço desde moleque, e eu conheço as tuas duas faces, então eu vou te chamar de Simão Pedro. E é coisa tão interessante que Pedro experimenta coisas porque ele tem curiosidade, ele é emotivo, ele é afoito, ele é precipitado. Mas Jesus via isso como boas qualidades, ele diz: eu vou ter que trabalhar essas qualidades em Pedro, porque isso vai fazer dele alguém precioso, coisa que ainda ele não é. É tão verdade que Pedro, quando ele estava na última Páscoa, que Jesus comeria, antes da sua morte, e Jesus expressa uma frase tão poderosa, diz assim: eu estava ansioso de comer convosco essa última Páscoa, porque Jesus diz assim, porque o Filho do Homem há de ser entregue na mão dos malfeitores. E aí Jesus, ele abre o verbo, ele conta: eu vou ser morto. Aí o que Pedro fala? Afoito, precipitado: não, Senhor, eu morro por ti, eu morro no teu lugar, eu vou estar por ti, Senhor. Aí o que Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás. O Senhor até fala assim: olha, o diabo pediu para bagunçar com a sua vida. Cirandai é mais ou menos isso, tá, irmãos? Não é brincar de roda não, irmãos, é bagunçar, destruir, acabar. O diabo pediu permissão, mas eu contendi com o diabo por causa da sua alma. E o mesmo Pedro, mesmo Simão, mesmo Cefas, que naquele momento ele estava disposto por causa das suas emoções. Olha que coisa interessante eu aprendo aqui nesse texto. Se nós não temos domínio próprio das nossas emoções, o diabo pode usar as nossas emoções. E é interessante então que Jesus, ele repreende Pedro, porque ele sabia que aquilo ali era algo emocional. Porque é tão verdade que Jesus olha para ele e diz: ei Pedro, antes que o galo cante, pela segunda vez você vai me negar 3. E Jesus se retirou para orar, na sua hora mais difícil, na sua hora de provação. Era tanta emoção, né, que quando Jesus pede para Pedro, dizendo: Pedro, faz o seguinte, querido, eu vou para ali, eu vou dar um tirinho de pedra, eu vou a uma distância de uns 4, 5 metros, e eu vou ali orar, eu vou ter uma intimidade com o Pai, e vocês fiquem aqui, orem por mim, eu preciso da oração de vocês. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês intercedam por mim. Jesus foi ali, começou a se angustiar, começou a orar. Quando ele volta, os camaradas estão dormindo. Jesus acorda eles e diz: puxa vida, gente, vocês não conseguem orar 1 hora? Acorda aí, desperta, ora por mim. É que a gente vai muito na emoção, né, irmãos? No emocional, a gente vai, né? Na história do pegar junto. Quem pega junto aí? Pega junto. Vamos pegar junto. Glória a Deus. Você vê que os discípulos não eram diferentes, irmãos. Quando Jesus é preso, e olha que coisa interessante, vou fazer um parênteses aqui, só para você ter uma ideia. Pedro, ele estava em todas as melhores ocasiões que você possa imaginar das revelações de Jesus. Ele esteve durante a ressurreição da filha de Jairo. Ele esteve durante ali a cura da mulher do fluxo de sangue.
É tão verdade que ele sempre dizia: que isso, Senhor, está todo mundo te apertando aí, qual é que é? Ele teve numa das manifestações mais preciosas. Qual que é, pastor? Quando Jesus revela a sua glória no monte chamado da Transfiguração. Pedro se espanta tanto com a cena que ele diz: Senhor, como é bom estar nesse lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer já uma casa aqui, não vamos mais embora. Vamos fazer uma para ti, vamos fazer uma para Moisés, vamos fazer uma para Elias, pode ser uma pequenininha para nós aqui, tá bom? Não vamos sair desse lugar, tá bom demais aqui. Enquanto os 9 estavam lá embaixo do pé do monte expulsando demônio, não conseguia. Mesmo durante 3 anos, Pedro, ele foi testemunha ocular. O que é uma testemunha ocular? É aquela que presencia, através da visão, os fatos. Pedro testemunhou até os milagres que não estão registrados na Bíblia, durante 3 anos. Eu tento imaginar o que é que João registra dizendo: faltaria livros para registrar todas as obras e milagres que Jesus realizou em seu ministério. Pedro viu tudo. Pedro presenciou todos. Mas mesmo assim, na hora mais crucial, em que ele precisava lembrar de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele viu, e permanecer firme, ele deu para trás. Quando ele precisava bater no peito, quando ele foi confrontado pelaquela mulher assentado junto àquela fogueira, que disse: ei, você é um dos discípulos dele? Ele devia ter levantado e batido no peito com maior orgulho e dizer: eu sou mesmo. O que ele falou? Não sou eu. Você está enganada. Eu vou parafrasear um pouquinho a interlocução entre Pedro e aquelas pessoas. Mas você fala igualzinho a ele. Não, é impressão sua. Falo nada. Aleluia. Falo nada, glória para Jesus. Sabe quando a tua fala te denuncia e você nega com a sua fala, mas o teu corpo, as coisas que, a sua postura, o seu jeito de se expressar é igual de quem você segue? Mas mesmo assim, Pedro negou a quem ele amava. Pedro renunciou a quem ele amava. Pedro renunciou o chamado que ele recebera. Eu creio piamente, irmãos, que talvez o momento mais crucial dessa cena foi quando Jesus olha dentro do olho dele. Não foi o fato dele dizer para a mulher que ele não era, ou de dizer que ele não era discípulo, que ele não era galileu. Eu creio que na hora que Jesus passou ali, e o galo cantou, e Jesus olha para ele, e ele se lembra daquilo que Jesus falou para ele na ceia. E a Bíblia diz que ele se retira. E ele sai de cena. O cara corajoso, o cara curioso, o cara disposto a tudo, o cara disposto a tomar o lugar de Jesus na cruz, o camarada disposto a brigar por Jesus,
nem que seja nas escuras, né? Porque brigar nas escuras é fácil. O difícil é a gente brigar nas claras. O difícil é bater no peito e dizer eu. Não é fulano, não. Eu sou. É responsabilidade minha. Puxar para si a responsabilidade. Trazer à luz aquilo que está em oculto. Eu, não é o outro não. Eu fiz. Eu sou. Fui eu. Eu tomei a decisão por ele. Eu sou discípulo de Jesus. Eu não vou fazer a coisa errada. Eu vou tomar a decisão certa. Mas ele não fez isso. Porque tem coisas, irmãos, que elas vêm da parte de Deus. Agora tem coisas, e isso aqui não é transformar as pessoas em super-humanos ou semideuses, irmãos. Porque isso é um poder dado por Deus. O poder da decisão. De fazer o certo ou fazer o errado. É você que toma essa decisão. Mesmo que o certo já esteja posto na santa palavra de Deus. Tudo que é certo que você deve fazer já está posto, está aqui, ó. Siga o manual de vida dado por Deus. Mas a decisão é sua. Deus não vai obrigar você a seguir. Ele some do mapa. É tão verdade que na hora da crucificação só estava o discípulo, que ele mesmo escreve, né? Ele é fantástico, né? O discípulo a quem Jesus amava. Só estava João. João foi o único que foi até o final com Jesus, até a morte de cruz. Enquanto Pedro, o corajoso, aquele que andou sobre as águas, aquele que viu a menina, filha de Jairo, ressuscitar, aquele que viu Lázaro ressuscitar, aquele que viu até os milagres que não estão narrados na Bíblia, esse não estava presente. Ele só volta à história da narrativa bíblica quando ele ouve a notícia das mulheres que foram ao sepulcro. E no sepulcro, elas não encontraram Jesus. Então nos diz a palavra que então Cefas, Pedro, Simão, Pedro, sai correndo para ver se era verdade. Até que ele tem um encontro com todos os discípulos, com Jesus, e Jesus então dá uma ordem para eles voltarem para a Galileia. Pedro vai na frente de todo mundo, narra o Evangelho, tipo assim, como se pensasse, Jesus não me falou nada, Jesus eu acho que não me ama mais, eu vou desistir. E a Bíblia diz que Pedro, ele volta a pescar. Pedro volta da onde Jesus havia o tirado. Irmãos, às vezes isso não é muito diferente conosco. Às vezes nós fazemos coisas. Eu tenho certeza que esse ano que está acabando, assim como é comigo, eu tenho certeza que é com muitos de vocês que aqui estão nessa noite. Quem sabe você gostaria de ter feito muitas coisas esse ano, e você não conseguiu. Talvez você gostaria de ter tomado muitas decisões importantes na sua vida, e você não tomou, você protelou. Quem sabe você precisava nesse ano ter feito alguns concertos importantes na sua vida, e você não o fez. Quem sabe você precisava ter se consertado com alguém esse ano, por causa do seu orgulho, porque
Foi ele que me ofendeu? Foi ele que falou mal de mim, pastor? Foi ele que pecou contra mim? Como sou eu que vou pedir perdão? E você não fez. Oh, meu Jesus. Quem sabe esse ano você planejou em fazer algumas tomadas de decisão que não só iam mudar a sua vida como uma pessoa, como um filho de Deus, como também afetariam toda a sua casa, seu casamento, a vida dos seus filhos. Quem sabe você precisa ter tomado algumas posições profissionais na sua vida, que talvez mudariam a história financeira da sua casa, mas você se acostumou à vida que você está vivendo, e você não tomou nenhuma providência. Sabe por quê? Porque é muito fácil nós transferirmos as nossas responsabilidades para os outros. Afinal, a culpa sempre é da Eva. Você precisava tomar posições importantes esse ano e não tomou. Pedro precisava tomar uma posição importante, ele não tomou. Pelo contrário, ele voltou de volta ao lugar da onde Jesus o havia tirado. É interessante que o próprio Pedro, ele fala que a porca lavada, alguém já leu esse texto de Pedro? É interessantíssimo isso. Ele mesmo escreve isso. Ele diz que a porca lavada volta ao barro e se suja de novo, porque está na natureza dela. Pastor, o que é que aconteceu? Já te explico. Você vai entender poderosamente essa palavra. Vocês sabem que eu estou me segurando aqui, irmãos. Estou assim, né? Se você notar, se alguém presta atenção nos sinais, eu estou aqui só apertando aqui o vidro aqui, ó, há horas. É sinal que eu estou transferindo aqui para me segurar aqui em cima do púlpito. Porque a minha vontade era de eu poder entrar na sua cabeça e fazer entender o que Deus está revelando para você hoje aqui. A bem da verdade, numa leitura do pastor Samuel, e Jesus dá uma dica. A bem da verdade, Pedro não era convertido. Sabe aquele camarada que anda com crente, vive com crente, se veste que nem crente, usa perfume que nem crente, corta o cabelo que nem crente, veste sapato que nem crente, usa gravata que nem crente, tem modelito de crente, dá glória a Deus que nem crente e não é crente. Pedro era um dos caras desses. Como assim, pastor? Porque Jesus falou uma coisa dele para ele assim, ó: olha Pedro, Simão Pedro, olha Cefas, quando você se converter, sabe o que Jesus está falando? Rapaz, quando você se converter, tu vai dar coisa boa. Quando você se converter, você vai ser tremendo. Olha, quando você se converter, e o texto no original diz assim, ó: e quando tu te converteres, tu vai fortalecer os teus irmãos. Quando tu te converter, tu vai ser referência. Quando tu te converter, porque irmão, você pode andar com Jesus, você pode ver os milagres de Jesus, você pode até ser usado no poder de Deus. Vou até refazer também a frase, porque também serve. Você pode até usar o poder de Deus, porque tem muita gente que usa o poder de Deus, mas não quer dizer que Deus esteja nele.
que uma coisa é você ter o poder de Deus, outra coisa é você ter a presença do dono do poder. E é tão verdade, irmãos, que Pedro volta para o mesmo lugarzinho da onde Jesus tirou ele. E sabe aquelas, ele não gosta de mim mais. Sabe quando você fica naquelas coisas no seu coração e fica remoendo, eu traí ele. Eu não sou digno mais. Eu não tenho mais esse direito. E você sabe, irmãos, eu estou encerrando essa noite, e eu dou graças a Deus, e olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela, graças a Deus que você também não é Jesus, viu? Eu dou graças a Deus que você não é Jesus, e eu dou graças a Deus que eu também não sou Jesus, irmãos, porque a nossa vontade é dizer assim, eu não vou dar chance nenhuma mais para esse camarada, eu não ajudo mais, eu não estendo a mão mais, esse cara mentiu para mim, esse cara me traiu, traíra, que nem diz o nosso presidente, canalha, me traiu, me deixou na mão, 171, camarada me esfaqueou pelas costas, não dou mais chance para esse cara. Vai dizer que você não pensa assim? Então, glória a Deus que eu e você não somos Jesus, irmãos. Porque quando Jesus vai a Cafarnaum, primeira coisa que Jesus faz, café da manhã. Jesus vai lá, prepara um peixinho assado, um pãozinho sobre as brasas, está lá o camarada lavando as redes porque não pescou nada. Irmão, se você tenta voltar para onde Jesus te tirou, não dá certo. A Bíblia diz que pescou e não apanhou nada. Jesus manda vir tomar um cafezinho, faz aquele milagre maravilhoso da pesca miraculosa. Tem a pesca maravilhosa e a miraculosa. Pedro fica envergonhado porque está despido, daí dá um jeito de botar roupa, aí Jesus começa a conversar com ele e pergunta, Pedro, tu me amas? Oh Jesus, vou fazer uma pergunta muito forte e poderosa para você nessa noite. Quem era o ofendido e quem era o ofensor ali? Quem era o ofendido e o ofensor naquela relação? Quem é que investiu 3 anos? Quem é que investiu emoções? Quem é que investiu tempo? Quem é que compartilhou preciosidades? Quem é que viu coisas que nenhum ser humano viu? Quem é que experimentou coisas que nenhum ser humano experimentou? E ele vem e pergunta, na verdade quem tinha que ir era Pedro, se na nossa lógica humana, na nossa lógica racional, nós sempre pensamos, não, ele me ofendeu, então ele que venha ter comigo. Mas o ofendido foi ter com ele, o ofendido foi ter com o ofensor e disse, tu me amas, cara, tu me amas. Ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus pergunta de novo, tu me amas? Ele diz, Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo, Senhor. Pergunta pela terceira vez, e isso constrange Pedro. Ele se entristece, e ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Porque, como quem diz, tu sabe todas as coisas, não tem como eu esconder alguma coisa de ti. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Deus estava resetando o velho Simão.
Ele estava tirando todo e qualquer fragmento da velha criatura chamada Simão, para que pudesse nascer o Petrus. Sabe por quê? Porque até aquele dia era o Simão instável, que estava às vezes brabo, às vezes estava alegre, o camarada que não tinha estabilidade emocional. E quem não tem estabilidade emocional não consegue estar no reino de Deus e fazer a obra de Deus. Porque o cara que é instável emocionalmente, um dia ele está bem, outro dia ele está mal. O cara que é instável emocionalmente, um dia ele está no céu, outro ele está no inferno literalmente. O cara que é instável, um dia ele quer evangelizar a cidade de Pelotas inteira, outro dia ele diz assim, não, Deus não faz nada, Deus não me ouve, Deus não ouve as minhas orações. Esse é o instável. Num dia o pastor é o super-herói da vida dele, é o cara a ser seguido, é o cara que às vezes até idolatra o pastor. Outro dia o pastor é o filho do diabo que não presta. E alguns estão dizendo, é verdade. Não, irmãos, essa última parte não é verdade não. Quem está entendendo, diga amém. Sabe o que é isso? É o Pedro instável. E tem muita gente dentro da igreja que é o Pedro instável. Uma hora está no céu, outra está no inferno. Só que a Bíblia diz, sede firmes e constantes. Deus quer arrancar o Simão da sua vida e colocar o Petrus. Sabe por quê? Porque Petrus é pedra, é rocha, é algo inabalável, é algo que serve de solidez, de estabilidade. Você só constrói uma casa sobre a pedra. O que eu quero profetizar aqui nessa noite? Que Deus vai transformar você em alguém estável. Sabe por que talvez 2018 não foi aquele ano que você tanto sonhou? Porque uma hora você está bem, outra hora você está mal. Porque quando Deus te abençoe, é aleluia, glória a Deus. Quando Deus não te abençoe, é o diabo que está se atravessando. Engraçado, né? Quando Jó veio, recebeu todos aqueles males, a mulher dele chegou para ele, com aquela voz de sabedoria que mulher tem, e disse, rapaz, eu acho que está na hora de você partir para o teu Deus. Amaldiçoa o dia que você nasceu e morra, vá para Deus. Aí ele fala o quê? Oh, meu amor, você aceitou Deus, o bem de Deus com tanto prazer, e o mal você não quer aceitar? Sabe por quê, gente? Porque nós temos na nossa mente uma listinha do que é bom e do que é mal, ou do que é bem e do que é mal com L. E a gente tem aquela ideia que o conceito tradicional de mal é do diabo. Quem falou para você? Jó derruba com isso. Jó diz que quem permite o mal também é Deus. Agora o pecado tem a ver com o diabo, viu, irmãos? Por isso que ele fala, você aceitou o bem de Deus com muito prazer, né? O bem pode vir, churrasco, costela, final de ano, picanha, Jesus que está cara, mas se der de presente eu aceito, Coca-Cola gelada, porque crente não bebe, aleluia, tem um aleluia aí, irmãos? É, glória a Deus, alguns ficaram na dúvida. Ô Jesus, toca nesses crentes, Senhor. Estão entendendo, irmãos? Amém? É, glória, a coisa boa a gente quer. Agora quando Deus vem para provar a tua fé, para ver se você na hora da provação vai bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus, não tem problema se eu estou na luta, estou na adversidade, estou até enfermo, estou passando por dinheiro não está entrando, mas glória a Deus, esse mês nem sei se eu vou pagar as contas, mas o dízimo eu vou dar, amém? Ah, está melhorando. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu sei que se o meu Deus é um Deus provedor, não vai deixar faltar. O Brasil pode estar na crise, pode quebrar, pode acontecer o que acontecer. Se faltar arroz no mercado, se faltar carne, não faz mal. Deus manda urubu para me alimentar. Ó, cadê o amém? É o que eu falei domingo passado. A gente acredita que Deus é poderoso.
A gente acredita que Deus é o Todo-Poderoso, mas a gente não acredita que Ele é provedor. Sabe por quê? Porque nós somos Simão, nós somos instáveis. A gente só está bem na fé quando tudo está bem. Mas eu quero profetizar, irmãos, nesse último domingo do ano, que Deus vai te transformar em Petros, que você vai se tornar uma rocha para a tua casa, você vai se tornar uma rocha para o teu casamento. Quando a esposa vier para você dizer, está mal, você vai dizer, não, está bem, Deus está no meio, mulher. Quando você, marido, chegar para a mulher e dizer, ih, vai faltar dinheiro, não vai faltar não, Deus provedor está conosco. Você vai ser uma pedra de sustentação da sua casa. Oh, aleluia, quando tiver mal, quando estiver pegando fogo lá no meio da tua família, filho, Deus vai levantar você como um filho sólido, uma pedra para a tua casa, para a tua família, e você vai dizer, o Senhor vai abençoar meus pais, o Senhor vai abençoar o casamento dos meus pais, a minha casa pertence ao Senhor. Você vai ser um Petros da sua casa. E aí, meu irmão, aí você vai começar a ver as coisas acontecer, sabe por quê? Porque quando você atribui tudo ao Senhor, quando você atribui que a soberania é dEle, quando a glória é para Ele, que o louvor é para Ele, Deus vai transformar a tua história. Meu Deus, e o horário já deu, Jesus. Fique em pé nesse instante. Fazendo um fechamento, sabe aquele fechamento abençoado? Pode vir os irmãos do louvor aqui para nós cantar. Quando Pedro tem esse encontro com Jesus, ele se transforma. De Pedro, do Simão, para Pedro, para Cefas, para Petros, para pedra. Jesus olha para ele e diz, você é uma pedrinha, viu? Que vai fazer parte do grande alicerce chamado eu. Você é pedra pequena, mas eu sou a Petra, a rocha angular. Você sabe por que se chama pedra angular? Quem já foi naquelas casas de colônia assim, que tem aquela volta em cima da porta assim, cheia de tijolo? Alguém já viu? Aquilo se chama arco romano. Aquilo se faz uma forma e se assenta todos os tijolos. Não precisa botar cimento. Depois você coloca aí se coloca a pedra angular. É a última pedra que vai no centro. E ela é em forma de cunha. O legítimo arco romano é assim. A última pedra é a do meio e ela é em forma de cunha. Sabe por quê? Porque quando ela é postada ali, ela força todas as outras pedras. Você tira a forma e ela não cai. Não, você não entendeu. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Se você colocar a pedra angular que Pedro falou lá no seu testamento, a sua carta, a sua epístola, ele disse que Jesus Cristo é a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra angular, pedra de esquina, pedra de ponta. Se ele estiver no meio da tua vida, se ele estiver, se ele estiver no meio da tua casa, se ele estiver no meio do teu casamento, se ele estiver no meio dos teus filhos, ele não cai, a tua casa não cai, os teus filhos não caem, o teu trabalho não cai, nada da sua vida cai. Aleluia, secanácias. Oh, aleluia. Sabe por que tem muita casa caindo, muito casamento caindo, muito ministério caindo, muita igreja caindo? Porque deixaram Jesus de lado. Em vez de Jesus estar no meio, Jesus está do lado. Agora o dia que você botar Jesus como centro na sua vida, pode passar o tufão, furacão, pode passar o que for na sua vida, você está firme que nem uma rocha, instável
imutável que nem uma rocha. Quando Pedro tem aquele encontro com Jesus, ele se converte, ele fica lá aqueles 10 dias depois que Jesus sobe, é o 40º dia depois da Páscoa, mais 10 dias são 50 Pentecoste, e a Bíblia diz que então entra naquela casa, no cenáculo onde eles estavam reunidos, na casa de Maria, mãe de Marcos, e a Bíblia diz que entra um vento como de um som impetuoso, encheu toda aquela casa, repartiu línguas como de fogo, e a Bíblia diz que aquele Pedro, aquele que só fazia as coisas no escuro, puxava a espada no escuro, fazia as coisas no escuro, se acovardava no escuro, agora é de cara limpa. Ele sai para a rua, quando chamam eles de bêbado, ele diz: não, varões irmãos. E ali ele prega o primeiro sermão da igreja que nasce naquele dia, com coragem, ousadia. A Bíblia diz que converte 3.000 almas por um sermão de um Pedro, cheio da presença da pedra da esquina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero profetizar nesse último culto, irmão, para você começar amanhã 31, com a pedra angular na sua vida. Quem sabe hoje nós vamos colocar um ponto, porque eu não consigo mudar o ano de 2018 na sua vida, mas o meu Jesus a partir de agora, não é a partir de amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, no ano que vem, não, o meu Jesus consegue a partir de agora, reescrever a tua história. Então, irmão, se você tiver paciência, quem precisar já ir, não tem problema, mas se você quiser, eu quero 5 minutos apenas de você, você que quer ter a sua história mudada por esse Jesus, sai do teu lugar, corre aqui à frente, vem para cá agora, meu irmão, vem para cá agora, minha irmã, eu quero profetizar a pedra da esquina na tua vida, e eu quero profetizar que você vai ser Petrus, você não vai ser mais Simão. Eu estou profetizando que essa pedra entra na tua vida agora, e essa pedra vai firmar os teus passos, essa pedra vai mudar a tua história, essa pedra vai mudar a história da tua casa, essa pedra vai mudar a história da tua família. Aleluia. Eu creio que Jesus muda a tua história hoje. Aleluia. Oh glória. Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Eu creio que Jesus está mudando a história da tua casa é hoje. Sobre révias. Oh, Jesus está mudando aqui histórias. Eu estou crendo como a canção diz: passados vão ser anulados hoje. Aleluia. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa qual é a tua história, não importa as tuas realizações até agora. Eu creio que uma história nova está sendo escrita na tua vida. Uma história nova está sendo escrita no teu ministério. Uma história nova está sendo escrita na tua chamada. Oh, aleluia. Segura aí, queridos. Você já vai cantar. Alguém falou assim no seu coração: pastor, o senhor não conhece os meus pecados. Pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz de errado na minha vida. Eu tenho uma palavra do profeta para você nessa noite. Ele diz que o Senhor se expressa da seguinte forma: ainda que os teus pecados sejam mais densos do que as puras trevas,
o Senhor tem poder para transformar os teus pecados em mais brancos do que a pura lã, ou mais alvos do que uma neve. E eu quero profetizar nessa noite, que se você abrir o teu coração e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, sara as minhas feridas, eu estou crendo que o Senhor está mudando toda a tua história hoje. Aonde está você? Vem cá que eu quero orar por você. Levanta a tua mão, meu irmão. Eu quero orar por você, meu irmão. Onde é que está você? Alguém falou isso no seu coração. Onde é que está você? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. A igreja, fecha os olhos. Pode cantar. Eu estou aqui na frente. Alguém falou isso no seu coração. Vem cá que eu quero orar por você aqui na frente. Aleluia. Você que está aqui na frente, meu irmão, põe a mão sobre o seu coração. Quem está querendo voltar para Jesus hoje? É hoje o dia, não é amanhã, é o agora. Você foi chamado por Jesus para viver o agora. Aonde está você? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu já vou orar, tenho que encerrar esse culto. Aonde está você? Vem aqui pegar na minha mão, eu quero orar por você. Eu não vou insistir muito, é com você que o Espírito Santo está falando. Aonde está você que quer dar a sua vida para Jesus hoje? É a sua chance de mudar a tua história. Oh, aleluia, Jesus. Faça um sinal com a mão, eu vou até você. É tão verdade que é uma luta interna agora entre você. Há uma voz infernal dizendo: não, não vá. Não, não é com você. Xalabaçoberreves. Ele se importa com você. Oh, glória a Deus. Eterno Deus, Pai que está nos céus, eu estou rogando, Senhor, por esses corações que aqui estão na frente. E eu estou pedindo por eles agora, Senhor. Muda a sua história hoje. Apaga o seu passado. Reescreve a sua chamada. Renova as suas forças. Dá graça ao seu coração. Espírito Santo de Deus, aonde houver um coração disposto agora, fortalece ele, fortalece ela. Dá graça a ele, dá graça a ela, Jesus. E nós queremos pedir, Senhor, a tua bênção, em o nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, aqui está uma alma que está dizendo sim para ti. Ah, Senhor, quantas foram as lutas para chegar aqui, Jesus. E ela abre o seu coração nessa noite, Jesus. Salva esta alma, Senhor, lava ela, Senhor, do teu sangue. E eu quero profetizar, Senhor, algo que faz algum tempo que ela não sabe o que é sentir: paz. Senhor, todas as ansiedades do dia a dia, nós estamos lançando aos teus pés, Senhor. E a partir de hoje, Jesus, nós queremos profetizar, Senhor, a paz que só tu pode dar, Senhor, está entrando nesse coração. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos, em nome de Jesus, amém, Jesus. Deixa eu abençoar, minha querida Ângela, dá um abraço nela aqui, diga bem-vinda. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Volte ao teu lugar abençoado, volte ao teu lugar abençoada. Oh, o céu ganhou mais uma, 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 aleluia, oh glória a Deus, oh santo és tu, Jesus, oh glória. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Ei, glória a Deus. Obrigado, amados.
Deus abençoe você. Eu quero orar pela família nesse instante.